Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Java. Essa é a aula de número 90 e hoje nós vamos aprender como aplicar internacionalização em algumas classes do Java através da classe Locale. A classe Locale é a classe que vai representar diferentes formatos de informações dependendo de onde você estiver. Por exemplo, aqui no Brasil, o formato de data que a gente utiliza é dia, mês e ano. Nos Estados Unidos, por exemplo, é utilizado mês, dia e ano. Como a gente já viu aqui também em algumas aulas e correções de exercícios, quando a gente trabalhou com número, aqui no Brasil, por exemplo, se eu for representar 1002, então é assim que a gente representa, por exemplo, R$1.000,02. Se for, por exemplo, nos Estados Unidos, vai ser no lugar do ponto a gente usa vírgula e no lugar da vírgula a gente usa ponto. Então, por exemplo, seria 1000, então para fazer a separação da casa dos milhares, eles usam vírgula. E para fazer a separação das casas decimais, eles usam o ponto. Quando a gente vai trabalhar com Java, às vezes é importante também a gente ter esse tipo de informação disponível no sistema, como por exemplo, se você for mostrar esse número aqui para um americano, pode ser que ele fique confuso. Ou se você for mostrar uma data assim, como por exemplo, se a gente for colocar aqui pra gente 2 de janeiro de 2000, a gente lê essa data como se fosse 2 de janeiro. Já um americano iria ler essa mesma data aqui de cima como se fosse 1 de fevereiro, né? 1º de fevereiro de 2000. E isso pode confundir o usuário e levar a ter informações erradas no sistema. E aí é que vem a classe Locale. Então nós temos aqui um Locale. Se a gente for ver, esse Locale também é do pacote Java útil. Então, vou colocar aqui uma variável Locale. E, por exemplo, para poder descobrir qual que é o Locale da minha máquina, qual que é a informação que está aqui na minha máquina, eu vou pegar o getDefault, que é o padrão. Então, aqui eu consigo imprimir qual que é esse Locale. E no meu computador, por exemplo, o Locale que está é padrão americano, porque nas configurações do meu sistema operacional eu pedi para utilizar o inglês. Se você estiver utilizando o seu computador todo em português, então você vai ver aqui o PT no lugar desse de inglês americano. E a gente pode também ver essas informações no Java, quais são os locais de internacionalização que estão disponíveis na API. Então, por exemplo, eu vou declarar aqui um array e nessa variável Locale eu tenho esse método obter os locales disponíveis, que é o getAvailableLocales. E aqui, é claro, a gente pode iterar, a gente pode utilizar o for normal ou utilizar aquele for melhorado também. Vou colocar aqui só um lock para iterar esse array de locales. E aqui o que nós vamos fazer? A gente vai imprimir as informações, como por exemplo, o nome desse Locale. Então aqui eu vou pegar a variável lock, getDisplayName, que é o nome desse Locale. Então se a gente executar isso daqui, a gente vai ver aqui diferentes locales disponíveis. Italiano, chinês, coreano, tem aqui americano utilizado em outros países também. Tem o espanhol da Bolívia, o espanhol dos Estados Unidos, tem o português. Enfim, existem diferentes locales e você pode também utilizar esses mesmos locales no seu sistema. Que outra informação a gente pode colocar aqui também? Como, por exemplo, o código da língua. E aqui, então, nós temos o lock.getLanguage. Aqui faltou um mais. Vou minimizar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Além do código, também tem o nome da língua. Então aqui, lock.getDisplayLanguage. Então, por exemplo, aqui eu vou botar mais um system out, vou colocar uns asteriscos para poder separar também. Então, por exemplo, vou voltar aqui no início e a gente tem o código da língua. O francês é o FR com a língua francesa, espanhol é S e o português PT.
E dependendo também, como vocês podem ver, por exemplo, o inglês do Reino Unido, da Inglaterra, ele tem algumas palavras diferentes e, por exemplo, o formato da data é diferente. Então, se você tem um loqueio inglês pro Reino Unido, vai ser diferente do inglês americano. Então, aqui também tem outras informações, como, por exemplo, o país. Então, aqui a gente tem tanto o país, nesse caso seria o código do país, como a gente também tem Get Display Country, que é o nome do país também. Então, se a gente for rodar isso aqui mais uma vez, por exemplo, no Reino Unido é o inglês, só que o código do país é o GB, mas o país é o Reino Unido. E existem outras informações também desse objeto loqueio que a gente pode explorar. Mas, por exemplo, se você quiser forçar o loqueio no seu sistema, o que você pode fazer? Vou declarar um loqueio BR e vou pedir para criar um novo loqueio. E aqui também a gente tem algumas opções de construtores, como passar a língua e o país, como a língua e o país e uma variante, ou apenas a língua. Posso criar um loqueio passando só a língua, que no caso do português vai ser PT. Eu posso aqui fazer o output, também a saída do PT. Eu posso também passar o país, no caso do Brasil, nesse caso seria o nome em inglês do Brasil, que no lugar de usar o S a gente usaria o Z. A gente também pode colocar aqui o PT Brasil. E como que a gente faz então para setar esse loqueio como se fosse o padrão do nosso sistema? Nós vamos utilizar o objeto loqueio e ele tem também um método chamado de default, que é o padrão. E aqui eu vou passar o BR como sendo o meu loqueio padrão. Então aqui agora, se eu vir e pegar o loqueio.getDefault, vai ter também como saída aqui o PT Brasil e não mais o inglês americano. Então, se, por exemplo, você for desenvolver um sistema para o Brasil, mas esse sistema vai ficar num servidor americano, por padrão o Java vai pegar o loqueio daquele servidor, que pode ser do inglês americano. Mas como a gente quer as informações em português brasileiro, a gente pode utilizar esse código aqui bem simples para setar como loqueio padrão do nosso sistema. E o que isso implica? A gente vai ter mais aulas para poder falar sobre isso, mas, por exemplo, existe aqui uma classe chamada de Number Format, que a gente vai ver sobre ela também. Então, eu vou criar aqui um Number Format. E nesse Number Format, a gente pode pegar qualquer instância. A gente vai ter na próxima aula para trabalhar com um Date Format também, e a gente vai ver a mesma informação. Então, por exemplo, eu posso fazer a saída desse número formatado. Vou formatar aqui o número double. Então, por exemplo, vou botar aqui o D para poder forçar que é double. O que a gente vai ter? Nesse caso, vai estar formatado com o que a gente utiliza aqui, que é o quê? O ponto para separar a casa dos milhares e a vírgula para poder separar a casa decimal. Mas eu poderia também, por exemplo, passar aqui. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui para manter esse aqui. Vou botar aqui um NF1. Passar um loqueio específico. Então, por exemplo, loqueio ponto. Vocês podem ver que existem várias constantes também, como por exemplo, eu pegar o loqueio dos Estados Unidos. Então, esse mesmo número, vocês podem ver que está aqui diferente. E também tem aqui o símbolo de dólares americanos para poder formatar moeda. Poderia passar também o que é utilizado na Itália. Então, vou botar aqui um NFormat 2, aqui também, e a gente vê como que seria o formato italiano. Então, aqui ele fala que está em euro. Então, a gente consegue trabalhar com informações em formatos diferentes através da classe loqueio. Na próxima aula, a gente vai ver como que essa classe loqueio pode influenciar nas datas e formatação de datas também. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!